E aí galera, os cemitérios são lugares assustadores seja qual for a idade deles, não importa a presença de zumbis e criaturas fantásticas causa alguma perturbação sem dúvida. Os Estados Unidos são uma nação jovem e ainda em desenvolvimento. Cemitérios na Europa e na Ásia normalmente têm datas de construção mais antigas do que na América. As pessoas que foram enterradas nesses lugares têm histórias notavelmente antigas. Gerações transmitem histórias dos rumores fantasmagóricos que eles têm. Apesar de não ter uma história tão longa, os Estados Unidos, no entanto, têm sua própria existência após a morte e os cemitérios que o acompanhavam eram fascinantes. Os aficionados por história estudam cemitérios antigos para aprender sobre o passado em toda a América. Eles revelaram histórias perturbadoras e surpreendentes. Você aprenderá sobre 4 dos cemitérios mais antigos da América e os supostos fantasmas que ainda existem nesta lista. Esses cemitérios históricos são muito terríveis. A história da cidade de Nova York é bastante longa. É também um destino de viagem moderno e um distrito comercial. Portanto, se você presume-se que grande parte da histórica Big Apple foi reformada e pavimentada, não se enganaria, mas nada na cidade de Nova York está avançando. Na verdade, existem alguns cemitérios históricos espalhados pelos bairros da cidade. Os primeiros colonos holandeses da cidade estão enterrados em cemitérios que datam do século XVIII. Um dos cemitérios mais antigos é o Old Gravesend no Brooklyn. Em 1643, a área circundante foi formalmente estabelecida. Old Gravesend foi mencionado pela primeira vez em um testamento de 1658. Assim, embora se desconheça o ano exato da fundação do cemitério, terá sido por volta de 1640 ao todo. São 379 lápides na área. As autoridades da cidade estão trabalhando na renovação das pedras. A manutenção é cara, mas a história que acompanha é insuperável. Provavelmente Lady Deborah Moody é a habitante mais famosa do cemitério. Ela foi a fundadora do assentamento e a primeira colonizadora da área. Na verdade, ela foi a primeira mulher em toda a Nova Inglaterra a estabelecer uma comunidade de imigrantes holandeses. Moody, que viveu uma vida longa e saudável inicialmente, deixou a Holanda para se estabelecer em Massachusetts, mas depois de estar lá, ela começou a discutir com os puritanos. Eles não gostaram de sua crença no batismo adulto, e alguns consideraram seu trabalho para a converter-los impróprio. Após a expulsão, ela viajou para Nova York. Na época, a região era conhecida como Nova Amsterdã, e tinha uma população predominantemente holandesa. No bairro badalado de Gravesend, no Brooklyn, Moody se estabeleceu perfeitamente. Não está claro se Moody está enterrada no cemitério perto de sua casa de infância. Apesar de quão conhecida ela era na época, embora seja provável, os historiadores não têm evidências conclusivas de seu enterro. Dada a idade do cemitério, parece provável que o mistério nunca seja resolvido. A agitação em Boston está se intensificando constantemente, assim como na cidade de Nova York. Da mesma forma que a cidade de Nova York, Boston tem um passado fascinante. Existem inúmeros cemitérios históricos ao redor da cidade de Massachusetts e em toda a costa do Sotavento. O Granary Burying Ground é um dos mais antigos de Boston, embora a localização do cemitério estivesse lá por cerca de um século, antes que este nome fosse oficialmente mudado em 1737 até a década de 1880, um período de mais de 200 anos. No Granary Ground, notáveis bostonianos foram admitidos. No total, cerca de 5.000 pessoas foram colocadas no local para relaxar. No entanto, nem todos os lápides resistiram ao teste do tempo. As autoridades estimam que aproximadamente 2.300 pedras ainda estão em ordem até hoje. No século XIX, a história desordenada desses lápides produziu um guia interessante. A desordem do zoo estava frustrando os bostonianos. Em meados daquele século, então, iniciaram um extenso projeto que levaria anos para organizar e certificar milhões de lápides. Algumas pessoas foram movidas e removidas no processo de limpeza. Outros foram acidentalmente destruídos. Cemitérios históricos podem ser encontrados em Boston e Nova York, mas não são os únicos cemitérios antigos da América. Na verdade, existem cemitérios americanos espalhados em outras localidades bem mais antigas, e de todos os lugares, o Texas é o mais antigo de todos. Os historiadores descobriram um antigo cemitério ao longo do rio Brazos na década de 1970. Hoje, é conhecido como Ernest Witt Site. Evidências arqueológicas sugerem que esta área foi usada pela primeira vez como cemitério há cerca de 5.000 anos. Os cientistas acreditam que as entradas finais ocorreram por volta de
1500 DC. Algumas dessas esculturas foram esculpidas com ferramentas pré-históricas feitas de seixo. A presença de bijuterias de conchas, machados de pedra e crânios de animais pode ser vista em entradas mais recentes. O local é agora um repositório de informações arqueológicas sobre a vida pré-histórica na América. Por trás do nome do cemitério vem uma história fascinante. Na década de 1930, um menino chamado Ernest Witt cresceu em uma área rural do Texas. Witt e seu irmão estavam vasculhando uma região próxima ao rio Brazos. Um dia, durante a Grande Depressão, eles também descobriram algumas fossas acidentalmente. Eles continuam cortando sem saber o que haviam encontrado. Eles definitivamente encontraram artefatos mais antigos. Para ser honesto, no entanto, é aqui que as coisas ficam muito ruins, porque os irmãos nunca contaram a ninguém sobre isso. West Virginia tem seu próprio cemitério histórico, o ponto mais ao norte do estado, perto da fronteira com o onde fica o Grave Mund. Este nome foi dado à cidade vizinha de Moundsville. Caso você não saiba, a localização da entrada é uma grande montanha, mas a mais do viso. De acordo com os arqueólogos, os túmulos contidos datam de cerca de 250 a.C. serem os túmulos da tribo Adena do bairro. Os Adena enterravam seus mortos nessas altas montanhas, quando sua cultura estava prosperando. O Grave Mund é impressionante em tamanho. Os cientistas acreditam que para criar a colina, os membros da tribo movimentaram cerca de 57 mil toneladas de material nas proximidades dos grandes terraços. Os Adena também construíram cadeias de montanhas menores. Eles os enterraram com lembranças e objetos significativos como artefatos religiosos e celebrações. O local serviu como método solene de honrar o falecido por muito tempo. Infelizmente, os barqueiros chegaram a Grave Mund antes dos arqueólogos. Embora muitos aspectos da terra firme tenham sido preservados pela ciência, muitos outros foram perdidos na história. Saqueadores invadiram as serras menores ao longo dos séculos 18 e 19. Eles transportavam bugigangas, conchas do março, contas de marfim, pulseiras de cobalto e outros artigos abandonados séculos antes. Felizmente, algumas coisas vão perdurar. Além disso, os arqueólogos tinham muito a aprender com as cavernas com entradas dentro de sua própria montanha. Apesar dessas eras de oposição, os historiadores puderam se reunir muito hoje para discutir o Adena, mas muitos dos artefatos terrestres da montanha ainda estão envoltos em mistério. Após décadas de roubos de mulas, os pesquisadores estão se perguntando o que eles perderam. Até a próxima história.